Paz do Senhor, queridos, amém? Vamos baixar um pouquinho para vocês escutarem. Glória a Deus, aleluia. Som, essa série de mensagens que a gente vai começar hoje, que pode-se dizer seminário, série de mensagens, tanto faz, sabe? É algo assim de extrema importância, sabe por quê? Porque se você prestar atenção, uma pessoa está, digamos, doente, aí o pastor ora, aí a pessoa fica curada, amém? Mas como é que fica a cabeça dele depois? O dia a dia dele, o andar dele, ele se libertou daquela enfermidade. E a enfermidade da alma, né? O seu emocional, como é que fica? Como é que ele vai tratar a família? Como é que ele vai tratar ele mesmo? Ele se conhecer melhor para ser tratado, porque a gente só pode tratar de alguém quando nós primeiro somos tratados, não é verdade? Então, principalmente nós que somos família, temos família, nos relacionamos com muita gente, a gente precisa primeiro se entender, se curar, para depois ajudar a curar outros. Porque todos nós temos doenças. Todos nós temos abalos emocionais, todos. E a gente, quando começa a estudar sobre o assunto, a gente começa a identificar um monte de coisa que a gente não sabia antes. E a palavra de Deus é maior do que tudo que existe. Porque a resposta principal para os nossos dilemas é a palavra de Deus. Você concorda comigo? Ela nos dá direção para curar física, emocional e espiritual para ir para o céu. É perfeita a palavra que você tem na sua mão, a palavra de Deus. Então a gente vive num tempo em que muitos estão nos cultos, mas estão ausentes de si, longe de si. Por isso que quando termina o culto, chega em casa, continua as mesmas coisas. É por isso que na quinta-feira, continua as mesmas coisas, não é? Aí você diz, puxa vida, o culto foi tão bom, a palavra tão abençoada, mas eu continuo desse jeito. Você começa a questionar você mesmo, fica voltando para a velha criatura. Então você canta, você serve a Deus, você oferta, você prega, mas carrega conflitos internos que não foram tratados. Dores silenciosas. Eu já vi muita gente que prega muito bem, extraordinariamente bem, canta bem, ministra bem, mas é doente da alma, cheio de conflitos. E na hora do teste, na hora da provocação, você vê um lobo se manifestando na sua frente e diante de todos. Entenderam? Já deu pregações sobre perdão, pregações sobre cura interior, pregações sobre libertação, tudo, mas a pessoa cheia das mazelas dentro de si. Está vendo como uma coisa é complexa? Quem está entendendo, diga amém. É desse jeito, infelizmente, né? Glória a Deus, aleluia. Então, muitos carregam conflitos internos não tratados, dores silenciosas, culpas escondidas, ansiedade disfarçada de força e angústias que não se encontram lugar para existir. Muita gente precisando ser medicado, precisando de psicólogo, psicanalista, precisando de tratamento emocional constante, medicação aqui, medicação ali, medicação aqui, aí vai atingindo outros órgãos, aí a pessoa fica dependente daquela droga, porque senão não funciona, não dorme. Os pensamentos acelerados não desacelera se não tomar a droga. É um tipo de vício que a pessoa não tem culpa, mas é porque se não tomar, piora. Sai aí na Mr. Hall, como eu digo, né? Gritando, pulando, chutando, todo mundo tem na frente. Então assim, o que é que a igreja tem que fazer? Começar a tratar disso com os irmãos para ver se alguma coisa acontece. Quem sabe, né, irmão? Quem sabe, você crê que Deus pode fazer uma cura também? Né, ministrando. Então eu venho com vontade, você com vontade, Deus faz a toda a vontade dele, né? Que a gente está aqui no lugar de cura, é um hospital. Eu tenho problemas, você tem, nós temos, mas não
que sejam irrecuperáveis. Não, com Deus tudo é recuperável. Tudo é recuperável. Tudo pode se transformar. Glória a Deus, além. Então a igreja de Jesus nunca foi chamada a ser um palco de perfeitos. Não é? Não. Por isso que tem muita gente, não vou para a igreja não, que eu ainda bebo, né? Eu não vou para a igreja não, que eu ainda fumo, não é assim? Não, venha, que lá não tem ninguém perfeito, nós vamos lá aprendendo, e Deus vai nos libertando, a cada dia a misericórdia dele se derrama, o Espírito Santo se derrama sobre nós, e é o processual, não tem ninguém perfeito, é um hospital. Na minha época dizia assim, o pronto-socorro da fé, né? Que a gente vai para ser curado, e somos com o tempo. Então, glória a Deus. Então nasceu no nosso coração essa escuta de pessoas reais, de histórias reais e de dores que não se resolvem apenas com frases prontas, né? Eu profetizo que hoje você está curado, eu profetizo, eu declaro que isso não é assim não é mágica não, são processos, é obediência, é disciplina, não é verdade? O médico chega para você e diz, você precisa fazer exercício, você precisa fazer uma dieta para baixar seu colesterol e tudo. Aí o que é que você tem que ter agora? Disciplina. Aí com a disciplina você vai ter ótimos resultados. A fé é do mesmo jeito. O Senhor é que é o mestre, não é o pastor. A palavra de Jesus é que é a que salva e nos liberta. Então a gente obedece e as coisas começam a acontecer. Há uma melhora física, melhora emocional, melhora espiritual, melhora de tudo que é lado, irmão. Pense num suplemento poderoso. É a palavra de Deus, né? Ele tem tudo, vitamina de todo jeito, né? A gente vê um monte de suplemento, aí você pega aquele que você está precisando, né? Ômega 3, sei lá o quê, sei lá, 3. A palavra de Deus é todos eles juntos. Amém? Gostei, dê uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus, que é Ele, é dele, né? E para Ele, é isso aí, é Ele. Glória a Deus, aleluia. Então, esse seminário é um convite à honestidade. A gente sabe que nós temos problema. E sabe qual é o grande problema das pessoas? É quando não confessa, não abre o coração e assume o que ele é. Entendeu? Fica com a tal autoimagem negativa, porque acha que não é e é, ou então acha que é e não é. Isso é uma bagunça danada na mente da pessoa. Então a pessoa às vezes não confessa o que sente, piora. Quando você vai para o médico, o que é que o médico quer? Saber de você, né? O que você está sentindo. Aí você abre o bocão. E na medida que você fala, o médico diz, vai ter que, no pensamento dele, vai ter que curar isso aqui dele, isso aqui. Eu acho que ele está precisando do exame de sangue disso. É ou não é, pessoal? Né? Porque você abriu a boca, foi honesto, disse o que estava sentindo, né? Um amigo meu disse que teve uma vergonha de ter ido para o médico. Por quê? Não, porque eu tenho tanto problema que o médico ficou, vai terminar ou marquemos outra consulta, né? Porque era muita coisa que ele disse. Ele, não, em primeiro lugar eu vou mandar você para o psicólogo, né? Aí depois você volta para cá, depois que for para um psicanalista, um psiquiatra, aí vem para cá que eu vou cuidar do resto de você, porque o seu negócio é muito sério. Então, mas é mentira dele, não foi tudo isso também não, é que ele é gaiado, sabe? Ele mesmo esculhamba com ele. Então, glória a Deus, aleluia. Então, a reconciliação com a própria história, a integração entre fé, consciências e afetos. Então, quando a gente olha para esses personagens que a gente vai usar no seminário, que são Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro tem muito assunto para Pedro, viu? Pedro, eu tenho, acho que dezenas de mensagens no YouTube, são 1.600 mensagens, então tem dezenas só de Pedro, diferente da outra, irmão. Diferente da outra, porque Pedro é um banquete para nós. Pedro é a gente, né? São arquétipos. O que é arquétipo? É personagens que são a gente. Naquele livro, naquela história, que somos nós. Então a Bíblia, os personagens somos nós. Porque a gente se encontra neles, já viram? Amém? Né? Atitudes dele que a gente disse, eu faço, porque isso aí eu também tenho esse problema. Aí tem Pedro, vamos ver hoje só Pedro, lógico, né? No próximo vai ser João, é o discípulo trovão, que era brabo, né? Sabia que João era brabo? Se aqueitou quando começou a colocar o peito, a cabeça no peito de Jesus. Aí ele começou a se acalmar na vida.
E a gente precisa disso ou não? Eu, nós, vós, eles, todos nós. Se acalmar, só Cristo pode nos acalmar. Aí a gente nota a nossa dependência de Deus, irmão. Como somos dependentes de Deus? Porque a gente mesmo não consegue, não. Aliás, piora as situações. Fala o que não deve, toma atitude que não deveria tomar. É uma bagunça, depois fica a bagunça para resolver. Aí tem que haver reconciliadores no meio para interceder, para intermediar. E vai ser isso, irmão, até a morte. Mas a gente pode amenizar, não pode? Então o interesse hoje é amenizar só. Viu? Ninguém vai ficar curado totalmente, não, mas pelo menos ameniza. E quem sabe se alguém vai sair curado também. Pode acontecer. Glória a Deus. Então, Judas Iscariotes, não é o Judas bom aqui não, viu? Irmão de Jesus não, é o Judas Iscariotes. Vocês não imaginam na teologia, irmão, quantos e quantos debates tem sobre Judas Iscariotes. Foi salvo ou não foi salvo? Foi para o céu ou foi para o inferno? Menino, é uma briga de séculos e séculos. Amém. Então tem definições que talvez você não tenha pesquisado, mas pesquisa. Você tem internet, amém? Tem internet? Manda brasa. Tem a inteligência artificial, você chega lá, eu quero saber sobre Judas Iscariotes, foi para o céu ou para o inferno? Aí você vai ver todas as opiniões que tem na internet, todinha eles vão responder para você. Aí você fica estudando, aí depois você tira a sua própria conclusão, né? Quem achar que Judas foi para o inferno, ou quem achar que Judas foi para o céu, nenhum dos dois estão pecando. São opiniões que a Bíblia não deixou tão claras assim. Viu? Aí não tem problema não. Você pode crer, não crer. É como o cara, eu creio que quando a grande tribulação a igreja vai estar. Ou diz, não, eu creio que nós não estaremos na grande tribulação. Tanto faz você crer nisso. A Manancial deixou bem aberto para você crer o que você quiser. Porque isso não interfere na fé principal. Amém, igreja? São detalhes tão pequenos de nós dois, que são coisas muito grandes para esquecer, né? Então, esses detalhezinhos assim do Roberto Carlos aí, que tanto faz para nós. Então, a gente vai ver Tiago, o irmão de Jesus, que foi o grande líder da igreja. Você sabia, irmão? Você sabia que foi o Tiago que foi o grande líder da igreja e não o apóstolo Pedro? Quando havia debates, confusões nas igrejas, e para resolver, levava para Jerusalém para Tiago decidir, junto com os outros. Mas Tiago era o cabeça. Você vê como é as coisas, né? Como tem tanta coisa que a gente precisa estudar, porque tão distorcida. Eu, quando era católico, para mim era Pedro, né? Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, até crente também, depois que eu estudei mais a Bíblia, eu notei que não era Pedro, que a Bíblia mesmo mostra que era Tiago quem tomava as decisões. Paulo e o próprio Cristo. Jesus também teve seu lado emocional, né? E a gente vai estudando sobre ele, a gente se liberta. Domingo, venham para o culto. Eu fico tão triste que às vezes vem uma turma para o culto domingo e diz, esse domingo eu vou, tu vai, eu posso? Não, eu vou no outro, então tu vai nesse. Parece que combinam, né? Uma turma vem no domingo e outra turma vem no outro domingo. Outros vêm todos os domingos, né? Tem 3 tipos, né? Você viu como tinha muita gente domingo? Já pensou se todos estivessem vindo? Porque faltou um monte de gente. Aí não tinha cadeira não, irmão. Eu ia ficar tão feliz vendo você em pé. Glória a Deus, em pé, dizendo assim, sente, visitante, sente você. Ai, todo mundo ia ficar alegre. Aí ia trazer de casa a cadeira, vou trazer minha cadeira para ninguém pegar. O nome dessa cadeira é Marlene. Pronto, entendeu? Aí não é bom, não dá alegria, né? Uma coisa dessa, né? Eu já ia dizer, não é alegroso. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas eu quero abrir um espaço aqui e dizer que eu estou tão feliz com a igreja, irmão. Tão feliz. Quando eu estou pregando, eu estou vendo uma coisa tão linda. Eu tive um sonho que eu contei com os pastores, no conselho de pastores da igreja, que eu via tanta gente entrando na igreja, era tanta gente, que eu ficava dizendo, onde eu vou botar esse povo? Onde eu vou botar? Só que esse lugar tinha 1, 2, 3 espaços grandes. Aí o Tiago dizia para ele, não pai, a gente já está naquele lugar lá com os jovens lá, enorme. Eles tudo reunidos assim, sabe? Aí depois eu via casais que me procuravam. É uma mistura de sonho, né? Sonho é uma mistura. Tem sonhos que é de Deus, tem sonhos que é acúmulo da mente, tem todo tipo. Mas eu creio que Deus também se revela em sonhos. Porque quando começou a esvaziar lá, eu tive sonhos em que eu chegava na igreja e não tinha quase ninguém. Acordava como se fosse um pesadelo. 2 sonhos que eu tive. Quando deu pouco tempo, começou a esvaziar.
Agora eu espero que com esse sonho comece a aumentar. Diga glória a Deus. Aleluia. Estou vendo que a igreja está mais animada também. Graças a Deus. Eu estou com paz. Eu estou me sentindo muito dependente de Deus. Muito. Pode vir a notícia que for, mas eu estou nas mãos do meu Deus. Eu estou tão feliz. Estou preocupado em alimentar as ovelhas. Estou fazendo livros para estudos das 2 igrejas. Já tem 3 já feito. Está tudo aí. Vai ser só quando tiver dinheiro, né? Mandar o pessoal da gráfica fazer. Já estamos fazendo do Manual Teológico da Manancial. Vai sair agora essa semana. Pedir a ajuda do Robson, né? Para poder nos ajudar financeiramente. As 2 igrejas. Aí vende lá e a gente vende aqui. Barato. Viu? Agora o conteúdo teológico todinho na revista que você vai receber. De 80 páginas. E a capa linda que você vai querer andar com a capa no meio da rua. Você vai querer andar com a capa aqui. Fazer uma camisa da capa. Hã? Não, minha foto não vai ter dessa vez não. Se não vai ser bonita porque eu mandei tirar a foto. Mas se tivesse minha foto. Porque eu me acho lindo, irmãos. Vocês estão por fora. E vocês têm que se achar bonito também, sabia? Você não pode estar se estragando. É outros assuntos que a gente vai debater com a igreja. Tem gente que diz assim, não vale nada. Ai, que eu sou horrível. Ai, que eu sou zero à esquerda. Não, você é ótimo. É filho feito por Deus. Tanto que teu marido e tua mulher se casou, não foi com você? Ou você nunca namorou na vida? Né? Alguém se interessou por você. E tem alguém que interessa ainda. Se você é viúva, se você é solteira. Tem um partidão por aí. É só orar para Deus revelar. Né? Glória a Deus. Claro que a gente não bota isso como principal, né? Mas é bom você se sentir bem, viu, irmão? Sentir bem. Se eu fosse uma pessoa recalcada, eu não teria casado com a Edna. Por quê? Porque eu não chegava nem perto dela. Eu não, meu filho. Eu fui abrindo espaço para pecado. Eu fui namorador igual o cão. Fui namorador demais. E as meninas mais bonitas que tinham, e os caras diziam, tu é um macumbeiro. Eu disse, por que eu sou macumbeiro? Porque eu sou bonito, fulano é bonito, e não pega o tanto de mulher que tu pega e bonito. Eu disse, meu filho, não tem somebody love, não tem nada. Vocês estão faltando ver a essência da coisa. Ela sabe disso. Tanto que quando eu comecei, Conceição, a namorar com ela, ela disse, você vai se intrigar de toda essa cambada de menina. Eu tive que me intrigar tudinho, tu acredita? Foi. Parecia, quando eu via, dava rabisaca. Nem queria saber, meu negócio era a Edna, né? Alfa e ômega, entendeu? Era ela, pronto. Mas só assim eu consegui casar, porque senão... Só porque irmão, quando a gente gosta de alguém, você pode estar no meio de onde for. Seu pensamento é só na pessoa. Eu estava enfeitiçado pela Edna. O menino de 17 anos enfeitiçou um cara de 24. Pode um negócio desse? E eu casei logo, porque número 24, né? Eu precisei logo casar, porque todo mundo suspeitando desse negócio. Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Mas é bom animar um pouco para ninguém dormir, amém? Glória a Deus. Eu não posso deixar de ser eu, né? Eu já nasci assim, gaiato mesmo, graças a Deus. Então, esse material que a gente vai passar para vocês, isso é só introdução, é o prefácio do livro, né? Esse material que não seja apenas um conteúdo, mas que seja um caminho para vocês, como está sendo para mim, glória a Deus. Não apenas leitura, mas travessia. Não apenas ensino, mas um encontro consigo mesmo e com Deus. Amém? A gente era para estar fazendo num retiro isso aqui. Palestra de manhã, de tarde, de noite, em momentos, sabe? Especiais, simbólicos. Isso aqui, mas a gente, por enquanto, não tem lugar para ir, a gente tem que fazer aqui mesmo, né? Aqui é um retiro, irmão, ar livre. Olha o ventinho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, a Bíblia é o único livro sagrado que não esconde a dor dos seus heróis. Eu amo a Bíblia, irmão. A Bíblia não esconde pecado de ninguém, né? Erro de ninguém. É por isso que eu gosto da Bíblia como o livro supremo de todos os livros. O único que é sagrado, porque é perfeito. Irmão, olha, durante um período longo de centenas e centenas de anos, com 40 autores diferentes, e ser tão completo desse jeito, só Deus, só o Espírito Santo para ter guiado esse pessoal. Amém?
Então a Bíblia não romantiza seus profetas, não embeleza seus apóstolos, não anestesia seus conflitos. A gente vê conflito de Paulo, conflito de Pedro, problema de Paulo com Marcos, Pedro e Barnabé brigando com Paulo na frente de todo mundo quase assustado, que foi uma briga feia dos dois por causa de Marcos. Escondeu não, entendeu? Paulo brigando com Pedro. Em outras palavras, dizendo a Pedro: rapaz, tu tem duas caras, dupla personalidade, que quando eu estou aí, tu fica todo, realmente, nós não podemos ser judaizantes, esses ritos já passaram. Aí quando eu saio e a galera judaizante está aí tu fica, tem que ter judaizante também, entendeu? Já viu aquele cara que fica no meio do muro? Pois Paulo chamou a atenção de Pedro, né? E Pedro lá na frente diz assim: rapaz, as conversas do Paulo tão complicadas de entender, né? Ele mesmo notou que ele era difícil de entender, porque o Paulo é muito, irmão, é uma ampliação de conhecimento que eu vou te contar. O apóstolo mais inteligente que teve, depois dele foi Apolo, que na Bíblia não fala muito, mas tem Apolo também. Glória a Deus, amém, igreja? Então vamos pegar o Pedro, quebrado pela culpa, o João, incendiado pela ira, porque vocês sabem que João teve um momento lá que ele ficou com uma raiva tão grande, disse: Senhor, manda fogo do céu e consuma essa galera todinha aí, aleluia. Entendeu? Uma ira, meu irmão, né? Não tem gente que até hoje canta em igreja, né? Persegui os inimigos e os alcancei, consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor eles caíram, nunca se levantaram. Ainda diz, aleluia. Para que essa loucura toda? Que tanto ódio é esse, né? Fala-me, Deus do céu. Ver Jesus, aquela mansidão de Jesus, aprendei de mim, né? Entendeu? Outra coisa, Jesus, vocabulário. Isso era do Antigo Testamento, que era um rei na guerra, tinha que matar mesmo, pegar, arrancar pescoço, matar menino, criança, tudo que tinha na frente. Era naquela época. Mas Jesus não. Guarde sua ira, diga bem. Glória a Deus. A nossa. A gente vai ver também Judas consumido pelo isolamento, Tiago, prisioneiro da comparação, Paulo confrontado pelos seus próprios limites, e Jesus, o Filho de Deus, atravessando a angústia ao ponto de sentir que ia morrer de tanta angústia. Essa angústia que Jesus sofreu, nenhum de nós sofremos não. Ou você já tentou suicídio? Não diga. Isso é para quem tenta o suicídio, chegar ao ponto do suicídio, né? Porque Jesus quase que morre ali. Não queria se suicidar, entendeu, irmãos? Mas a dor foi tão grande que quase que morre. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Você quer saber um pouco sobre o que é temperamento ou tanto faz? Quer? Que existe, né? A questão sobre os temperamentos. É a estrutura emocional com a qual a pessoa nasce. Não é pecado. Não é caráter, amém? É a base que precisa ser governado pela graça de Deus. É que eu sou assim mesmo, sou colérico. Não, mas melhora. Entendeu? Deus pode moldar isso aí, que moldou Pedro, moldou todos esses que a gente vai ver. Amansa, desacelera esse negócio. Amém, irmãos? Aí você vai mudando, vai se transformando. Glória a Deus. Então veja, Pedro, que a gente gosta de falar muito, vamos começar por ele. Glória a Deus, aleluia. Ele era colérico e sanguíneo, ou seja, impulsivo, intenso, líder, né? Todo líder que é líder mesmo, ele é colérico. Só os coléricos têm esse negócio de impulsividade, essa intensidade, né? Esse espírito de liderança. Mas qual é a fragilidade deles? Instabilidade, autoconfiança. Se confia demais, é quebra-cara. É instável. E ele precisa essa energia disciplinada pelo amor. É onde vem a cura desse temperamento. Essa energia toda ser disciplinada pelo amor, que é o amor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. João, colérico, melancólico, era uma mistura. Ou seja, profundo, zeloso, sensível. A gente vê a cena dele colocando a cabeça no peito de Jesus, né? Não era? Muito profundo, zeloso demais. Mas qual era a fragilidade dele? Rigidez e reatividade. Você já ouviu falar daquelas pessoas que parecem calmas, mas quando mexe com elas, vira o cão dobrado, raiz quadrada do cão? Já, irmão?
O esquentado, ele tem raiva, mas depois perdoa, se reconcilia, pede perdão. Mas esses daqui, eu não consigo perdoar. Já ouvi muito isso. É sério, é sério. Não fico com confusão, não fico com essas coisas não. Mas se mexer aqui comigo, se a coisa doer, não descarto da minha vida. Égua, meu irmão. Misericórdia. Sabe? A pessoa falando, eu me tremendo todinha. Fui até pro banheiro. Porque é estranho, né? Você parece um pistoleiro dizendo assim, você me paga. Sabe? Eu disse, meu Deus do céu, a gente fica assustado, né? Então, glória a Deus. Como é que acontece a redenção desse tipo de gente? É intensidade organizada pelo afeto. Quando essa intensidade da pessoa é organizada pelo afeto, pelo amor de Deus. Tudo é pelo amor de Deus, entendeu? Por isso que a palavra é importante, que vocês estão aqui na quarta-feira. É importante o culto de quarta, muito importante. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ver outro personagem, nós vamos ver o Judas, melancólico, ou seja, introspectivo, sensível, silencioso, mas a fragilidade dele é isolamento, ruminação. E um alerta: temperamento sem comunhão adoece. Temperamento sem comunhão adoece. Tiago, para terminar: sanguíneo, expressivo, carente de aprovação, tem que estar sendo aprovado, tem que ser reconhecido, senão o bicho pega. Mas qual é a fragilidade? Comparação, ansiedade social, se compara muito, se abate com comparação, se incomoda se você elogiar outra pessoa e se sente menor. Mas não tem nada a ver, sabe, irmão? Pessoas que precisam de cuidado. Ou seja, o Tiago, sanguíneo, expressivo, essas coisas, carente de aprovação, né? E a redenção qual será? Identidade fundamentada no serviço. Paulo, colérico e melancólico, determinado, exigente, profundo. Meu irmão, Paulo era um saco, muito exigente, todo perfeitinho, sabe? Todo cheio de doutrina. Parece com aqueles pastores mais assim, batista e presbiteriano, né? Você viu o pastor muito famoso agora, que ele foi disciplinado, tiraram ele de pastor da igreja porque ele assumiu que era muito rígido. Ele assumiu esse pecado e estava sentando numa cadeira, numa igreja lá, assistindo só culto, que ele mesmo reconheceu que tratava com dureza todo mundo. O amor não participava, era mais a rigidez, entendeu? Aí não pode ser, a gente tem que ser equilibrado, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Muito famoso esse pastor, muito. Então, Deus não se afasta das crises da mente não, pessoal. Ele se aproxima, ao contrário, ele chega junto. Ele não se escandaliza com a dor não, ele habita, vai dar nela. Então que essa jornada que a gente vai ter forme uma igreja mais consciente, mais segura, mais acolhedora, mais saudável, uma igreja hospital. Como é a Manancial? Uma igreja hospital que trata das pessoas. A vida é mais importante do que a lei. Amém, igreja? Glória a Deus. E eu sei que vocês são assim também. Eu já percebi isso com vocês. Pegaram o mesmo espírito. Vocês é muito de ver a reabilitação das pessoas. E algumas regras vocês passam por cima. Porque vocês querem ver aquela vida lá. Aí chega um que é rígido. Não, mas não sei o que. Não. Importante a vida daquela pessoa. Vamos tentar. Vai pisar na bola. Mas vamos tentar. O que Jesus faria? Não é? Zaqueu lá tem jeito. Vamos tentar. Mateus, cobrador de impostos. Vamos tentar. Pedro te negou. Vamos tentar. Eu vou atrás dele. Ele não precisa vir atrás de mim não. Eu que vou atrás dele. Então eu vou fazer uma peixada para ele, assada. Churrasco de peixe. Foi assim que Jesus fez. Para conversar com Pedro, encheu logo a barriga dele. É bom, né, irmão? Falar nisso, sexta-feira, reunião de pastores e presbíteros. Se a gente tiver um lanche, vamos comer primeiro. Porque os irmãos vão ficar à vontade, né?
Não, que é isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Vamos começar? Ninguém disse amém? Irmãos, eu não quero ler esses textos não, porque o vento está perturbando minha garganta, mas anotem aí, ó. João 21, do 1 a 17, e Lucas 22, 54 ao 62. Tem algum microfone? Tem aqui, né? Olha, não está prestando? Eu queria que alguém pudesse ler João 21, 1, 17 e outra pessoa no microfone, viu? Lucas 22, 54, 62. É porque tem que sair na gravação. Quem é o primeiro? Quem é a primeira vítima? Tem ninguém? Meu Deus do céu. Pronto. Quem pode dar glória a Deus? Hã? Não pode ler lá, à vontade, lê onde você quiser, contanto que saia a voz do som, né? O glória a Deus. João 21, 17. Obrigado. 21, 17. João 21, do 1 até o 17. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Só um minuto. Quando ele diz vou pescar, sabe o que ele está dizendo? Pisei na bola, pequei contra Jesus. Não, eu vou deixar o ministério. Eu vou voltar a ser o quê? O que era antes. Eu vou voltar a ser pescador, porque eu feri meu mestre. Eu não mereço perdão, tá vendo? As acusações, né? Eu não mereço mais participar do ministério. Eu pisei na bola. Foi grave o que eu fiz. Eu tinha essa autoimagem de mim e me surpreendi, porque eu achava que eu era tudo. Eu achava que eu morria por ele. Eu achava que eu enfrentaria tudo por ele. Eu achava isso, achava aquilo, mas quando foi na prova, eu neguei ele por 3 vezes, irmão. Negar 3 vezes para o judeu é a totalidade de tudo. O número 3 para o judeu é a totalidade. Para nós a totalidade aqui no Brasil é 10, né? A pessoa é 10, né? O jogador melhor do time é o camisa 10. O judeu são 3. Eu neguei ele 3 vezes. Eu vou me embora, eu vou voltar a ser o que era antes. Foi muito bom ter estado com Jesus, mas eu não tenho reconciliação mais. Eu não mereço nada. Cheio de peso, sentimento de culpa. Ele disse: eu vou pescar. Os discípulos, quando viram isso, tiveram pena dele. Não, nós vamos contigo. Você não vai ficar só não, nessa hora não. Diga glória a Deus, irmão. Você não vai sozinho não. Deus me livre de deixar tu só, cara. O Judas se matou faz poucas horas, pouco tempo. Não vá para o isolamento não, nós vamos ficar com você. Vamos ver o que é que vai dar aí, o que é que vai acontecer. Se Jesus vem atrás ou não, não sei. Então, enquanto isso, nós vamos agir. O quê? Ou seja, tu estás ao nosso alcance, então vamos ficar contigo. E Deus vai fazer alguma coisa, mas enquanto eu estou aqui com você, diga glória a Deus, irmão. Olha aí, continue, irmão. Disse Simão Pedro, né? Vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Diga glória a Deus. Tá pegando a leitura como é diferente, né? Quando lê assim. Não. Nós vamos com você. Você não está só não. Nós estamos com você. Isso é o espírito da igreja. Vai, irmão. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. É porque é o seguinte: quando a gente está nesse sistema de desistência, de ir embora e não esperar a resposta mesmo de Deus,
A intervenção divina, nada vai dar certo. Eles nada pescaram, nada, o que, Conceição? Nada apanharam. Entendeu? Uma vez eu fui ler isso, a pessoa disse, então é bom, por quê? Porque não apanhou. Oh, meu Deus. Mas vai, irmão, vamos continuar. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Só um minutinho. Quando eles não pegaram nada, que horas era? Era à noite, de manhã ou à tarde? Naquela noite. É por isso que a gente canta, né? Noites sombrias, noites escuras. Irmão, a noite já é estranha dentro do mar, não é? Eu não tenho coragem, não. Aliás, não tenho coragem nem de chegar perto. Quando eu vou tomar banho, eu fico na beiradinha, jogo água aqui, pronto, mergulhei, né? Já fiz minha parte, né? Eu digo, não, eu estou cuidando das crianças. As crianças vão tudo embora, eu fico. Então, eu sou, né, o cara, né? Então, aquela coisa, irmãos, vocês estão entendendo que eu já estou ficando doido aqui. Você está no mar, de noite, tudo escuro, né? Não é, irmão? Só a luazinha que fica lá, iluminando, já dá um arrepio, né? E eles foram lá e não pegaram nada. Essa noite a gente passa ou não passa, pessoal? Tem noite na vida da gente, irmão, que é uma escuridão, uma tristeza, e a decepção de não estar acontecendo nada. Não está acontecendo nada, você está sem resposta de nada. Você está só. Você está frustrado, está angustiado. Mas a Bíblia diz no versículo 4: ao amanhecer, diga glória a Deus. Quando for ler assim a Bíblia, faça como eu estou fazendo, que você vai estar dando glória direto em cada versículo. Mas Jesus não deixou a coisa se estender. Ao amanhecer. Aí a Bíblia diz sobre isso o quê? O choro pode durar, mas a alegria, Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Pode ler, irmão. Ao amanhecer. Disse-lhe Jesus, pois. Não, só um minuto. Jesus. Ao amanhecer, onde é que Jesus estava? Na praia. Está no lugar que você está precisando. Está no lugar que você está. Na hora do aperto, da angústia. Ele vai estar lá. Diga glória a Deus. Ele estava na praia. Ele não estava no céu dizendo assim: ei, meu filho. Não. Ele estava perto, na praia. Na que praia? A praia que Pedro e os discípulos estavam. Estava lá, misturado, aguardando eles. Olha só que coisa linda a partir de agora. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Olha só como ele é tranquilo. Irmão, Jesus é terapia pura. Deixa você bem à vontade, né? Olha que papo aqui, irmão. Filhos, o que tem aí para comer aí? Vocês têm alguma coisa para comer? Ao cuidado. Diga, Deus é um Deus de cuidado. Quantas vezes ele não um amanhecer da gente dizer: meu filho, como é que está a geladeira aí? Tem alguma coisa aí? Jesus tem. Eu estou aqui em casa, é como aquelas casas que começam a construir, né? Que é só água e luz. Aí Jesus: peraí que eu vou assar um peixinho para nós, vou sortear esse negócio aí. Aí usa o irmão, usa outra pessoa. Aí usa um dinheiro que sai. Sei lá, o que é que Deus faz? Eu sei que Deus faz, não é? Deus não deixa só. Olha aí, vai, continue, irmão. Responderam-lhe não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Só um minutinho. Nunca esqueça que isso na psicanálise elas falam muito sobre isso. Assuma a verdade. Diga, fale. Tem alguma coisa para comer? Não, Senhor, está tudo bem. Não tem. Diga amém. É como uma pessoa que magoou você, aí vai pedir perdão. Qual é a sua reação? Irmão, eu vou te perdoar, mas, vírgula, o que você fez magoou. Você não pode esquecer que isso que você fez não magoou. Magoou. E eu senti muito. Vocês estão entendendo agora como é que funciona a coisa? Como Jesus era o mestre dos mestres de tudo. Aí no versículo de número, glória a Deus, 6,
como a Karine leu, né? Ele vem com a solução. Não, não, vocês não está sendo feliz, não está isso, não está, pois eu vou resolver. Deus resolve os nossos problemas. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. O que é que aconteceu, Kalina? Eles a lançaram. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Diga glória a Deus. Deus sempre pode ter o melhor para você. Amém? Confie em Deus, porque o que Ele tem é maior do que você podia imaginar. Irmão, foi dezenas e dezenas de peixes aqui. Eles nunca pensavam que ia colher tanto peixe, principalmente quando eles, profissionais, foram no lugar certo e não tinha nada. Mas Jesus, pela palavra dele, aconteceu. Muita coisa vai acontecer na sua vida por causa da palavra de Deus. Não é por causa do diagnóstico médico, não é por causa, sei lá, né? Estatística, sei lá de quê, não, é por causa da palavra de Deus. Como deu seus exames? Rapaz, os exames deram assim, mas pela palavra de Deus eu estou curado. Pela palavra de Deus ele vai mudar esse estado. Vou fazer outros exames e vai ser diferente. Porque a palavra de Deus é que prevalece. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos... Vocês viram aqui a impulsividade de Pedro, né? Os outros discípulos ficaram tudo normal, e ele foi logo entrando no mar, que estava nu. Outra coisa, é tão agoniado que já entrou nu para pescar. Impossível, menino, né? E João tinha aquela sensibilidade por causa da comunhão. Irmão, quando você tem comunhão com Deus, você sabe quando Deus está se manifestando. João sabia, não, ali é o Senhor. Ninguém disse a João foi quem disse a eles. Por quê? Intimidade com Deus. Eu sei que tem muita gente que tem essa intimidade. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Meu Deus, quantos peixes? 153. Glória a Deus, irmão, Deus foi fome agora, viu? Grande, né? Sendo tantos, então vamos ser mais rápido, porque eu sei que todos vocês estão com fome. Vamos lá. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: pronto, quem parar. És tu? Pronto, que lindo. Vê, tinha 153 peixes, é isso? Se rompeu a rede. Quando Deus faz algo, irmão, Ele faz perfeito, faz completo, vai surpreender você. Você vai dizer assim: só sendo Deus. Ah, se não fosse o Senhor, como isso aconteceria? Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu estava dizendo para os pastores hoje que eu com 62 anos, que eu iniciei o ano, claro, com essa idade, e eu estou com os níveis de glicose tudo normal. Eu tomava insulina 80 por dia, um exagero. Hoje eu estou tomando 24 só. A pressão está normal, que eu vou ter que ir para o cardiologista, porque eles vão ter que ver o remédio. Normal e eu tomar remédio. Aí me dá se eu me levantar rápido, dá uma tonteira. Por quê? Porque está baixando. Aí baixa mais, aí é pior, né, irmão? Ou seja, normal para quem ficava 16 por 7, 16 por 6, sei lá o que, né? Vocês estão entendendo, irmão? Pronto. Então, assim, quando Deus vai fazer algo, Ele faz. Ele sempre tem um melhor. Não, mas já vou o ano que vem, 2026, já estou com 62 anos, não sei o quê. Pois eu entrei no ano assim, estou disciplinando na alimentação, estou fazendo os exercícios em casa, que eu não posso ir para academia, porque eu tenho um deslocamento de retina. Eu tenho um fêmur que tem sei quantos parafusos, que eu não posso forçar aqui nem aqui. Aí eu tenho que fazer leves exercícios que eu faço em casa mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus, né?
Então, assim, e também outra coisa, sim, e com a vontade de estudar tão grande, já estou fazendo um monte de curso concluindo aí, direto estudando, já direto, ouvindo, participando, falando com os caras do outro lado, sabe, nas aulas e tudo, me aperfeiçoando. Eu disse, fala, meu Deus, eu estou como se tivesse 22 anos. Deus pode ou não pode, irmão? Pode. Mas se preocupe não que eu vou ficar mais bonito. Mas vamos lá. Glória a Deus. Então vamos para a introdução logo, porque vocês estão com fome. Pedro não caiu apenas moralmente. Pedro quebrou internamente. Isso é, né? Isso é intenso. Ele chorou não apenas porque negou Jesus, mas porque perdeu a imagem que tinha de si mesmo. Eu achava que jamais eu faria isso. Irmão, tome muito cuidado com isso. Seja sempre humilde, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, quais reações que a gente pode ter. Por isso que a gente tem que se disciplinar, colocar os princípios de Cristo, pedir o domínio próprio, né? Pedir a mansidão, pedir isso aqui que você nunca imagina que reação você pode ter diante de uma provação muito grande, de algo muito forte. Então, quanto mais você ficar dependente de Deus, mais futuro você terá. Amém? Mais futuro você terá. Glória a Deus. Todo dia tem que se policiar. Então, glória a Deus, aleluia. Então, há pecados que ferem comportamentos e há pecados que ferem identidade. Essa de Pedro foi que feriu a identidade dele. É mais intensa até. É mais triste. Pedro viveu algo muito, muito triste. Em primeiro lugar, quando a queda não atinge apenas o ato, mas o eu, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro havia construído sua autoimagem sobre força, coragem, fidelidade. Quando negou Jesus, não traiu apenas o mestre, traiu o personagem que ele tinha criado, acreditado. A decepção dele foi grande ou não foi? Então, a Bíblia diz, e saindo ele dali, chorou amarga. Esse choro aqui, meu irmão, comove qualquer um. Eu nunca vi um ator fazer o papel bem nessa hora aqui. Glória a Deus, aleluia. O choro de Pedro é de luto, luto da própria imagem. Pronto, morreu aquela autoimagem que eu tinha de mim. Acabou isso aqui. Eu não sou esse cara, não. Eu tenho que ser mais humilde e aprender mais. Eu não sou essa pessoa que eu acho que eu sou. Tá? Ele não diz apenas pequei, ele sente, eu não sou quem pensei que eu era. Esse tipo de crise, irmão, é profundamente desorganizadora, desestrutura a pessoa todinha. Então você começa a ter cuidado com essa questão da autoimagem, né? Que ela pode ser enganadora ou ela tem a autoimagem que Deus tem da gente. Por exemplo, Gideão, né? Que vocês vão ver na frente aqui. Gideão, quando Deus chamou, ele disse, rapaz, não sou nada não foi? Ele tinha uma autoimagem negativa dele. Nada, eu sou o pior da família. Deus diz, não papai, vai com a tua força, homem valente. Olha, Deus já tinha outra imagem dele. Quer saber quem você é? Veja a sua identidade em Deus, quem você é. O que Deus acha de você. E não o que os outros dizem de você. E o que Deus acha de você é coisa boa. Porque Deus vê o potencial que você tem aí dentro, né? E Ele quer explorar aqui na palavra dele. Tu já viu os versículos da Bíblia? Do Antigo e do Novo? Do Antigo, você é precioso aos meus olhos. Olha aí, irmão. Poxa, numa sociedade que discrimina tanto, faz tanta acepção, Deus diz assim, eu, o Todo-Poderoso, considero você precioso aos meus olhos. Eu te conheço pelo nome. Tu és meu. Rapaz, depois dessa você vai querer o quê, irmão? Acreditar em quem? Né? Viver uma crise, não precisa. Olhe que você é em Deus e para de ficar se punindo, se acabando, se diminuindo, se achando incapaz, se achando isso. Para com esse negócio. Você está se matando, é um suicídio isso aí. Emocional. Para com isso. Levanta a cabeça, olha o que Deus tem com você, as possibilidades que existem, vá em frente, em nome de Jesus. E Deus, você vai conquistando coisas que Deus vai te mostrando porque você está indo em frente. Você não está parado. Você está andando, aí vai ver rua, vai ver dobrado, vai ver um parque, vai ver
né? Um atleta vai ver sei lá o que, você vai ver coisas se você caminhar para frente. Você não é caranguejo, né? Para andar para trás, ele anda para trás, o caranguejo, né? Não estou confundindo não é? Deu vontade de comer, foi caranguejo agora. Vai, vamos lá. Oh, glória a Deus, o bichinho já está correndo com medo de mim. 2, a culpa como experiência interior. Ele disse: não vou pescar, porque o que eu tenho aqui só é culpa mesmo. Essa fala é regressiva. Quando a identidade se rompe, a pessoa tenta voltar para lugares internos onde ainda se sentia alguém. Ou seja, eu sou mais pescador, eu fui mais bem sucedido como pescador do que discípulo de Jesus. Estão entendendo agora? Quando isso acontece, a pessoa vai querendo ser ao passado. Eu quero voltar para o mundo. No mundo, né? No mundo, já aconteceu isso comigo, quando eu contei aqui na pregação, né? Quando eu era gerente de uma grande empresa, era bajulado, ganhava presente, autoridade, não tinha que se humilhar para nada, era um bichão. Aí que depois fui ser pastor, pisado, massacrado, chutado, estrangulado, né? Sei lá, tudo que tem de lado aí aconteceu. Aí eu disse: vixe, como era bom antes, eu pensava que isso era bom. Isso é errado, amém, irmãos? Bom é estar com Deus. As lutas nos aprimoram, as lutas, as dores nos amadurecem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, vai dar certo. Você está crescendo, amadurecendo. Antes era só ilusão, engano e falsidade. Porque se você não fosse mais gerente, você não era nada. Mas você, com Deus, sempre será alguma coisa. Sempre. Estabilidade emocional completa. Glória a Deus, aleluia. Então, a culpa não tratada gera o quê? Retraimento, abandono de vocação, autopunição, medo do olhar, desistência simbólica. Pedro não foge de Deus, Pedro foge de si. Cuidado com o sentimento de culpa, já expliquei isso, né? Culpa é quando é culpa mesmo. Sentimento de culpa é porque Deus já perdoou e você continua com aquele negócio. Entendeu? Você já foi perdoado, mas continua. Geralmente no casamento tem esse negócio. O outro gosta de laçar sentimento de culpa em você. Por quê? Você confessou o pecado ao cônjuge, você se resolveu com o cônjuge, mas quando na primeira briga que vem, 10 anos depois, joga na cara. É sentimento de culpa, porque isso aí já foi resolvido. O que eu discuti na terça não se discute na quinta. Já foi resolvido. As coisas velhas ficam novas, agora são todas as coisas. Diga, glória a Deus por isso. É uma coisa para os casais aprenderem, né? Muito bem isso. Glória a Deus, aleluia. 4º lugar. Não, é 3º, é? Jesus não começa pelo erro, começa pelo vínculo. Isso a gente precisa aprender. Quando alguém erra, a gente chega para a pessoa mostrando: você errou, né? Não sei o que, tal, né? Jesus não chegou para Pedro: né? Tu negou, não foi mais? Bichão, né? Tinha autoimagem, toda bichão, nunca ia. Não foi? Foi assim que Jesus fez? Não. Jesus começou assim: tem comida aí? Tem não. Pois eu tenho aqui. Bom, primeiro vamos trazer o peixe, né? Lança aí a rede, eu vou providenciar o peixe que trouxe. Agora nós vamos assar. E agora? Nós vamos comer. Vamos conversar. Vamos bater um papo. E Pedro, e eu, calma. Isso não é hora. Tudo tem seu tempo. Vamos se reconciliar primeiro. Vamos estar bem primeiro. Vamos preparar o ambiente. Um jantar à luz de velas, né? Vamos fazer que o negócio fique adequado para o momento que a gente quer te curar, cara. A gente quer fazer um processo de cura em você, né? Uma terapia abençoada em você curar seus traumas, tudo. A gente quer alimentar você e depois limpar a sua mente, para você se preparar para o novo que virá. Para o novo que virá. Então Jesus faz o quê? Aparecer. Não acusa, prepara a comida. Antes da ferida, ele restaura o ambiente. Porque foi no mar que Jesus chamou Pedro, não foi? E quando Pedro pecou, foi lá no mar que ele restaurou Pedro, no lugar, o ambiente que ele estava. Deus vai atrás do lugar que você deixou para trás e que precisa ser restaurado nesse lugar, para a glória de Deus. Antes da correção, a comunhão. Ele estava em comunhão. Depois a pergunta, lá na frente: Pedro, vem cá. Aí o João, né, que é todo ciumentozinho, e aí? Ou não, João pegou e começou a acompanhar também, enxerido, né, irmão?
Aí se incomodou, mas ele chamou Pedro. E foi que ele disse: Simão, tu me amas? Ele jogou na cara de Simão nesse momento? Não. Ele perguntou assim: tu me ama? E a pergunta que ele faz é tão legal, porque assim: tu me ama? Não, né, irmão? Tem mulher que chega com o marido e diz: tu me ama? Aí o cara: não, claro que eu te amo, eu morrendo para não apanhar, né? Jesus não, é santamente delicado. Ele diz: tu me amas, Pedro? Aquele falar com um sorriso, um coração cheio de amor, querendo atrair aquela pessoa para ele. Diga amém. Um olhar apaixonado. Diga: o olhar de Jesus. Diga: o olhar de Jesus para nós é um olhar apaixonado. Jesus nos ama, irmão, de verdade. Glória a Deus. Ele começa no amor, porque a identidade se cura por reconexão, não por humilhação. Se Jesus fosse humilhar ele, não restaurava o cara. Você concorda? 4, está terminando. Glória a Deus. A reorganização da memória. 3 negações e foram 3 perguntas. Não para humilhar, mas para ressignificar. Eu neguei quantas? 3 vezes. Pois vamos ressignificar? Vamos. Tu me amas quantas vezes? 3. Pronto. Ressignificou aqueles momentos ruins que tu se lembra. Eu neguei naquela hora, eu neguei naquela hora, eu neguei naquela hora, 3 vezes. Agora eu estou afirmando nessa hora, eu estou afirmando de novo nessa hora, eu estou afirmando de novo nessa hora que eu amo o Senhor. Diga glória a Deus. Que lindo, irmão, que lindo, que lindo, que lindo isso que Jesus faz. Glória a Deus. Onde houve medo, agora há fala. Onde houve ruptura, agora há vínculo. Isso é cura bíblica, diga amém. Não apagar o passado, mas reconstruir o passado. O que é passar, o passado ele não se apaga, não é verdade, irmão? Mas você pode reconstruir, ressignificar. Já pensou você que era do mundo e agora alguém dizer assim: ah, mas tu não é aquela Maria Madalena dos 7 demônios? Não tem esse negócio, né? Que o judeu é desse jeito. É tão triste isso, irmão. O judeu, ele jogava na cara o que era, identificava a pessoa pelo que era, que tinha sido. Quem é ela? Ah, aquela mulher que tinha 7 demônios. Não, é aquela mulher que é uma mulher restaurada por Deus. É uma serva de Deus, filha de Deus agora. Deixa esse passado para lá. Eis que são novas todas as coisas. Nasceu de novo, nova criatura. Você é uma nova criatura. Você não é o que era no passado, você é o que é agora e futuramente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que você é. Glória a Deus. 5º lugar, a missão depois da identidade. Aí ele diz: agora pode apacentar minhas ovelhas. Jesus não devolve ministério antes de devolver consciência. Antes de você estar bem aqui, ó. Não adianta você querer fazer uma coisa, você se restaurou aqui. Você precisa se restaurar primeiro da sua cabeça. Você precisa se reconciliar com Deus, reconciliar consigo mesmo. Você tem que estar bem para recomeçar algo novo na sua frente. Como é que eu vou recomeçar algo novo se eu estou com as mesmas mazelas? Não é, irmão? Vai se repetir. Mas quando eu estou curado, restaurado, aí eu começo novo. Porque eu não vou querer voltar ao passado. As coisas do passado. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus, aleluia. É restauração como filho. É assim que Deus trata você e eu. Filho. Filho. Não escravo. Filho. Aquele que lava os pés, aquele que senta na mesa, aquele que participa da ceia. Domingo é ceia. Porque você é filho. Você vai participar, como tem todo o direito de sentar na mesa do Pai. Comer o pão e o vinho do Pai. Porque você é família de Deus, é filho e filha de Deus. Pegou? Glória a Deus. 6º e último lugar, diga amém. Aplicação pastorais. Muitos cristãos não estão longe de Deus, mas envergonhados de si. Eu me lembro de um rapaz lá em Crato, que ele se converteu, era das drogas pesadas mesmo, mas se converteu, passou um tempo bom na igreja, limpava as igrejas. Ele disse: pastor, eu quero fazer algo para a igreja. Eu disse: pô, não, irmão, o que é que você quer fazer? Eu quero limpar a igreja, limpar as cadeiras, lavar os bancos. Eu quero que quando o senhor chegue domingo aqui esteja tudo brilhando. Eu sou, irmão, tudo, vamos providenciar aí
uma ajuda para você. Nada, pastor. O que Deus fez por mim não se paga. Eu quero ser serviço para Ele. Irmão, quando esse menino estava fazendo esse trabalho, um irmão passou e viu lá, ele de joelho em cada cadeira e orando por cada cadeira. Nós tínhamos 120 cadeiras. Ele orava pelas 120, dizendo: Deus, manda alguém aqui e que teu Espírito Santo transforme como transformou. O irmão ficou chorando, escutando essa oração dele, alto, de joelhos e gritando, pedindo. E limpava a cadeira, e limpava outra cadeira, e limpava outra cadeira. E ele olhando aquilo, ele saiu totalmente transformado, irmão. Porque esse menino foi, e todo domingo vinha visitante e se convertia. A gente cresceu rápido no Crato quando esse menino começou a fazer isso. Simples, né? Um ato tão simples que Deus honra, né? Glória a Deus. Então, deu um tempo, depois ele tropeçou, o que acontece, né? Uma fraqueza, né? Sim ou não? Pronto. Só que a pessoa pensa que não merece mais Deus, como Pedro, nesse momento aqui, Pedro, né? Mas Deus quer, irmão. Meu filho, você caiu agora, mas o que tu caiu não te define. O momento que caiu você não definiu quem você é, não. Você é meu filho. Não é isso que a mãe faz? Eu quero você, minha filha. Você, meu filho. Apesar de você, eu quero você. Eu morri por você. Para você. Eu vou lançar fora. Jesus disse: aquele que o Pai me deu, jamais lançarei fora. Eu quero que você, o que é que faça? Reconcilie. O filho pródigo saiu, mas voltou e o pai abraçou, não jogou na cara nada. Vem para cá, meu filho, toma tudo que tu tinha. Esse é Jesus de Nazaré. Muitos líderes não perderam a fé, perderam a identidade. Por isso que abandonam o pastorado e abandonam tudo. Muitos servem, mas sangram por dentro. A pergunta de Jesus ainda cura: tu me amas? Apesar de você me ama? Amo. É só isso que eu quero. Porque eu já sei quem você é, já conheço. A cura da culpa começa quando o erro deixa de ser identidade. Identidade restaurada gera missão saudável para a pessoa. Graça compreendida gera vida. E vida com abundância. Fique em pé em nome de Jesus. Ah não, fique sentado. Não é academia não. Você sabia que para queimar muita caloria, senta na tua cadeira lá na tua casa e se levanta e senta direto mais de 20 vezes para tu ver. Viu? Ótimo. Ixi, eu vou lá. Oh, Jesus. Vamos ofertar e dizimar, irmãos. Nós temos, glória a Deus, nós temos desafio aí de PTU, de algumas coisas aí. Mas vamos ter fé, né, irmão? Vai dar certo, viu? Em nome de Jesus. Alguém pode pegar meu celular no chão? Todo mundo não faz suave. Obrigado. Amor, foi muita água aí.